E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Bom dia para todo mundo aí, pessoas que assistiram o meu canal Viajantes com o TCC enquanto eu tava vindo do Brasil para cá de bicicleta. Bom dia! E eu vou fazer um canal essa semana, eu vou abrir um novo canal, né? Porque eu iniciei uma jornada aqui nos Estados Unidos e por honra e glória de Deus eu vou lutar, vou trabalhar, eu vou fazer tudo que eu tenho de fazer de forma honesta para conseguir permanecer nesse país, entendeu? Eu gosto mais desse país. Eu vim para cá com o intuito de comprar minha casa, minha escavadeira, e por honra e glória de Deus eu vou conseguir isso. Eu queria, pessoal, falar para vocês uma coisa. O pessoal tem um péssimo hábito de falar que Deus escreve certo por linhas tortas. Por linhas tortas. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Deus nunca escreveu certo por linhas tortas. Deus escreve certo em linhas certas. O ser humano é que distorce as coisas. Por exemplo, pastores, quando vão pregar, o que eles fazem? Eles distorcem a escritura, eles fazem aquela preparação para melhor acessar a sua carteira, porque hoje em dia eles não têm mais aquele compromisso em resgatar a alma. A alma que se lasque desde que a carteira fica. Essa é a teologia dos pastores hoje em dia. Já reparou que as igrejas hoje elas pregam mais o lado financeiro do que o lado espiritual? Uma coisa engraçada. O pastor da sua igreja provavelmente já falou com você que o óleo ungido é de Israel, que ele trouxe o óleo ungido de Israel. Isso aí o pastor da sua igreja falou uma verdade. O óleo que ele usa ali na sua testa veio de Israel, Pinheiro. Comprado ali na Avenida Israel Pinheiro, com certeza. Porque, gente, é pastorzinho ali que você nunca viu sair da cidade. Falar que trouxe o óleo ungido de Israel. Pois é. Ele tá atacando a cabeça de vocês. E outra coisa, cuidado aí, gente, com a intriga. Porque é muito fácil o cara chegar e falar assim: irmã, uma pessoa perto da sua casa tá fazendo macumba para você. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Deus, ele não joga em direta. Deus, ele é reto. Ele é reto. Deus, ele não joga em direta. E uma coisa, a profecia de Deus, ela se cumpre. A profetada do homem, não. Quando eu frequentava a igreja Falsembleia, que era ministrada pelo pastor Falseni, a profetaria da graça lá, eu podia observar o seguinte. Eu aprendi o funcionamento da igreja graças a isso, né? Primeira coisa, o cara chega lá, aluga um lugar, né? Um salãozinho. Aí ele faz amizade lá com as velhas fofoqueiras. A mulher dele faz amizade com as velhas fofoqueiras, entendeu? Chama elas por círculo de oração. E com isso aí, uma fala da vida da outra aqui, fala da vida da outra ali. E aí ele fica tendo o noticiário. Chega um irmão na igreja lá e uma irmã já comenta: nossa, ele tá assim, sem assado, tá. Aquele ali é assim, sem assado. Daqui a pouco o pastor chega do cara lá, com as fofoquinhas que ele ouviu, cria aquela historinha e já joga na orelha do cara. Aí o cara fala: nossa, esse pastor é bom, viu? Nossa, contou minha vida. Esse pastor é bom. Aí, o que ocorre? O pastor se empolga. Aí vai dar aquelas profetadas. Quando eu tava casado lá, que eu ia pra igreja, o pastor, para conseguir acessar melhor a carteira, já chegou lá: 7 dias. 7 dias. Você vai estar dentro da escavadeira operando ela. Eita glória! Olha que vitória! Aí 7 dias passou, 14 dias passou. Eu comentei com a mulher que eu chamava de esposa, né? Porque eu tava no casamento, que eu tava casado sozinho. Viúvo de mulher viva, como se diz o ditado. Aí o que aconteceu? É o tempo de Deus, não é o tempo do homem. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Profecia de Deus, ela se cumpre. Profecia que não se cumpre é profetada do homem. Se Deus fala,
com você, que em tantos dias isso vai acontecer, acredite, vai acontecer. Porque Deus não é de mentir e nem de se arrepender. Deus, Ele é onipotente, onipresente e onisciente. E uma coisa que eu vou falar para vocês, que tem mania de ficar chamando as pessoas para ir para a igreja, um versículo que é raro você ouvir sair da boca de um pastor, porque eles querem você ali no círculozinho deles para passar a carteira, né? Deus não habita em templos feitos pelo homem. Isso tá na Bíblia. Se eu não me engano, é no livro de Atos. No livro de Lucas também tem um outro versículo que reforça isso. E há vários versículos que falam uma coisa que está acontecendo hoje. Dos falsos profetas, das pessoas usando o nome de Deus para se enriquecer. Quantos pastores aí? Você vê que... Quantos pastores aí tem jato? Quantos pastores aí suga cada ovelha até falar chegou? Você sabe por quê? Enquanto tiver as ovelhas que soltam a lã, enquanto as ovelhas estiver soltando a lã, o pastor vai estar sempre com o casaquinho garantido. Isso aí, pessoal. É você que garante, é você, irmão, irmã, que garante 10 anéis nas mãos da pastora, nas mãos da mulher do pastor. É vocês, irmãos, que garante aquela televisão de plasma bonita do sujeito, que garante a gasolina do carro do sujeito, o terninho engomado. Sabe por quê? Porque o pastor hoje não tem compromisso em salvar a alma. Não tem. As almas que se foda. É essa a verdade de hoje. A salvação é individual. Você, irmão, é templo do Espírito Santo. Ah, mas tem que congregar. Será que você realmente está congregando? Você não está. Você está indo para a igreja para fazer status. Você está indo para a igreja para ter aquele título de a irmã, o irmão. Mas como é que está a sua vida espiritual? Fala para mim. Chega uma pessoa e pede para você uma ajuda, você está dando? Chega para uma pessoa passando necessidade, pede uma ajuda, você está dando? Chega aquela mulher lá e pede o irmão uma ajuda. Se ela for bonita, o irmão vai até dar aquela ajudinha, mas é se engraçando. É jogando aquela conversinha, sabe? Pois é. Bota a mão na consciência aí, se você já fez isso, de ajudou aquela irmã para dar uma ida na casa dela, dar uma olhada nela bem dada. Porque tá assim gente que faz isso. O falso samaritano, né? Assim como tem aquelas mulheres que tá doida para dar uma de tomar um nome de irmã ungida, aí geme, chora, espirninha, tá ali puxando o maior saco do pastor. Mas pobre daquele irmão que trabalhou para ela, tá lá sem receber. Pobre daquela irmã que trabalhou para ela, tá lá sem receber. Porque ela tá dando tudo pro pastor. Ela tá ali, dizimista fiel, ofertante fiel. E deixa eu falar mais uma coisa para vocês. O dízimo que era entregue naquela época do evangelho não era dinheiro. Não era dinheiro. Deus, ele proibiu na Bíblia que fosse dado dinheiro na igreja. A lei, ela é clara. Se você fosse fazer um trajeto muito longo e estivesse levando gado ou ovelhas para ofertar ao Senhor, à casa do Senhor, o que você fazia? Você tinha que vender aquelas ovelhas, levar o dinheiro até a cidade próxima ou até na mesma cidade onde estava o tabernáculo, comprar ovelhas lá, comprar a vaquinha lá, entregar a vaquinha.
e ovelha. Uhum. Deus pediu que isso fosse feito para que não houvesse corrupção com dinheiro. Só que o que aconteceu? Os sacerdotes se corromperam com o tempo. Os fariseus, os sacerdotes se corromperam com o tempo. E outra coisa, não existe como pastor estar te consagrando a levita. Não existe isso. Sabe por quê? Estuda a história. Estuda a história. Para você ser um levita, você tinha que ser descendente da tribo de Levi. A palavra levita era igual ao valadarense, era igual ao itabacuriense, era igual ao mineiro. Era uma descendência. Por exemplo, Jesus Cristo era judeu. Ele era da tribo de Judá. Aí já pensou se o pastor, para acessar melhor sua carteira, dá aquela sapatada e fala: estou te consagrando agora, irmão. Estou te consagrando um judeu. Eu não estou fazendo deboche com a palavra. Eu estou falando para você uma realidade. Quer ficar chateado comigo? Fica. Quer me ignorar? Me ignora. Para de bancar, puxa saco da igreja, porque a igreja não vai te salvar. A igreja não vai lavar os seus pecados. A igreja não vai mudar o seu status com Deus. Eu conheço pessoa que é o seguinte: tudo que ganha já está tirando ali do pastor. Está tirando do pastor. A minha ex-mulher, por exemplo, tinha esse negócio. Ela recebia o dinheiro dela na mesma hora e já estava separando do pastor. O cara não faz nada da vida, porque as ovelhas estão lá para receber. A igreja, infelizmente, virou um comércio. O cara tem um trabalhinho ali para disfarçar, né? Igual o Falceni trabalhava no SAI, batendo caminhão para cá, para lá. Entendeu? E como é que a cidade andava lá? Fazia um buraco, deixava aquele buraco lá, tal, para dizer que tava trabalhando, né? E aquela coisaiada lá. Mas no final de semana lá, tinha as bestas das ovelhas passando na lã. A mulher do cara lá com a mão coberta de anel. Só roupinha chique. Só roupinha chique. Por quê? As ovelhas tá aí, né, pessoal? As ovelhas tá aí. No dia que vocês acordarem pra vida e ver que vocês estão fazendo errado, Deus manda viver melhor dessa terra, porque você não sabe o dia de amanhã. Pega o seu dinheiro que você está aplicando para esse profeta, para esse safado que se diz que é pastor, para esse safado que se diz ungido por Deus, porque esse safado, se foi ungido, com certeza o azeite estava estragado. Com certeza foi com azeite vencido comprado ali em Israel Pinheiro. Compra uma roupa para sua mulher. Compra uma roupa para agradar a sua mulher. Leva a sua mulher para comer num restaurante. Conserta aquela porta da sua casa que tá arranhando ali. Viva o melhor da terra. Ou faz uma coisa que Jesus Cristo manda: ajudar o próximo. Tem um irmão ali que está passando necessidade porque quebrou a perna, quebrou o braço, não está em condição de trabalhar. Até que você sabe que INSS é um cão de manga, demora para sair. Já levou uma cesta básica para aquele cara? Já levou um arroz para aquele cara? Já levou um feijão para aquele cara? Já levou uma pasta de dente para aquele cara ali que está com o braço machucado? Porque uma vez que você quebra o braço, uma vez que você quebra a perna, a outra pessoa que está cônjuge com você, ela acaba tendo que limitar o afazer dela para quê? Para estar ali do seu lado. Coisa que não aconteceu comigo, né? Porque quando eu quebrei a perna, a primeira coisa que a mulher fez foi preparar para chutar o meu rabo. Aí eu falo até a brincadeira: você quer saber se você tá casado ou encravado? Se machuca. Se machuca. Quer saber se você tá fudendo com a sua mulher? Ou se a sua mulher fudeu com a sua vida? Se machuca.
Ou você quer saber se o seu marido está fodendo com você ou está fodendo você? Se machuca. Porque na verdade, quando há amor e quando há consenso mútuo de cuidado, quando um cai, o outro tá ali para ser o sustentáculo dele, o outro tá ali para estar ali, caminhar junto, segurar a mão, ser o suporte. Existe, gente, pessoa que chega na sua vida e se torna uma âncora. Uma pessoa que só te põe para baixo, que nunca vê o que você faz. E quando vê o que você faz, ainda bota um defeito. Eu sei o que é isso. Eu garanto que você sabe o que é isso. Aquela pessoa que tá ali, aquele crente fervoroso, chega em casa, maltrata a própria esposa, cara fechada com a própria esposa, uma cara com cãibra amarrada para a própria esposa, ou aquela esposa que tá ali, crente fervorosa, sorridente, lá pro pastor, para as outras irmãs, quando chega em casa, tá com a cara com cãibra virada pro lado do marido, que prega a honestidade lá na frente do púlpito, aí quando quer fazer um negócio com os outros, diminui o máximo que a pessoa tem, bota dela lá no alto. Aí quando você fala pra ela, fulana, você diminuiu o trem do fulano, tal, fala que é isso, que é aquilo outro, mas quando você vai vender o seu, que a pessoa pede um desconto, você sobe nas nuvens para não fazer esse desconto. Tem que saber negociar, tem que ser feito. É mesmo? Como é que tá Deus nisso, hein? Deus não quer saber da usura. Uma coisa é você tirar o lucro, outra coisa é você extorquir o próximo. Mas aquela coisa, né? É só ir lá, pôr um dinheirinho no bolso do pastor e achar que tá na santidade. Mas não tá, não. Uma coisa que eu observo e sei é que o céu vai ser surpresa. É perigoso um monte de gente ir pro inferno e achar que chegou no céu. Sabe por quê? Achar que tá tendo um churrasco lá para receber eles. Porque vai estar fogo para tudo quanto é lado e vai estar parecendo uma congregação. Vai estar cheio de crente, vai estar cheio de pastor, vai estar cheio de irmão. Ai, irmão, que bom que eu tô te vendo aqui, rapaz. Nossa, a gente congregava junto naquela igreja. Nossa, a gente cantou muito louvor naquela igreja. Nossa, tem um churrascão aqui para nos receber. Quem é aquele cara ali com pá de chifre? Nossa, até o capeta quis ver como é que é o céu. Aí vão perceber, uai, isso aqui não é o céu, não. A gente tá no inferno mesmo. É tanto crente prejudicando os outros, é tanto crente furando o olho dos outros. Gente, eu já trabalhei pra crente. E até hoje, aí em Valadares, eu trabalhei um dia com uma irmãzinha chamada, eu não lembro se é Simone ou se é Ivone, uma irmãzinha que morava com uma irmã dela. Eu fui lá fazer uma limpeza no fogão. Eu combinei um preço com essa irmã me pagou o dobro, porque ela valorizou meu serviço. E uma outra mulher que eu trabalhei para ela muito tempo lá em Valadares é a dona Miriam, que mexe com cadeira e locação. Gente, essa mulher sempre que eu combinava um preço com ela, ela não chorava o preço, me pagava mais. E quando eu adoecia, ela tava ali em cima, querendo saber se eu tava bem, Eu tava com uma namorada e quando eu adoecia, não era minha namorada que ia levar o remédio pra mim. Era a mulher que eu trabalhava pra ela. Sabe o que é isso? É retribuição, é a pessoa valorizar o serviço do outro, é a pessoa cuidar do outro, cuidar do bem-estar do outro. E eu falo, eu tenho o maior respeito pela dona que eu trabalhei para ela, pela dona Miriam, por quê? Porque ela é uma crente que ela faz a palavra de Deus no correto.
ia falar, faz a palavra de Deus valer a pena, mas a palavra de Deus vale a pena. Ela faz valer a pena você acreditar que ainda existe no evangelho um crente que segue a risca. Um crente que não dá calote, não dá calote com glória. Eu trabalhei para outra dona, fiz um serviço, um guarda-roupa para ela. Eu não vou falar o nome porque é até um pedido de socorro fazer isso. Socorro. Trabalhei para essa mulher, ela falou assim, tal dia o fulano vai me pagar. Aí eu fui lá nesse dia e tava chegando a Páscoa, eu precisava comprar tava doido querendo comprar um ovo de Páscoa para minha filha. Ela virou para mim e falou comigo, quando eu fui lá cobrar dela, fui com a minha perna toda, eu tava passando mal, febrão. Eu tinha caído um tombo lá no banheiro e a minha perna inchou, a perna que é quebrada inchou. Aí o que acontece? A mulher falou pra mim, fulana não me pagou não, eu tô sem dinheiro. Aí eu falei pra ela, nossa, eu tava contando com esse dinheiro, porque eu preciso comprar um ovo de Páscoa pra minha filha, ela me pediu isso. A mulher virou pra mim e falou na bucha, nem o meu filho vai comer ovo de Páscoa, você quer receber, você espera. Aí eu falei com ela assim, então por que você não pega esse dinheiro e não compra o ovo de Páscoa pro seu filho então? Pois ela levou o pé da letra. Aí quando eu fui cobrar dela depois, ela virou pra mim, você me deu o dinheiro, você falou que não queria receber não, que eu fosse comprar ovo de Páscoa pro meu filho. E vou falar pra você uma coisa, de cada 10 palavras que a mulher fala, 15 é Deus, é Jesus, é lição de evangelho. Falar é fácil, e praticar? Quanta gente aí escreve no carro um versículo lindo sobre Deus, mas está de olho no que o outro tem, está tentando passar o tombo, está tentando fazer aquele negócio superfaturado. Eu trabalhei para um cara aí em Valadares, eu não vou falar o nome Gilberto, porque falar o nome do Gilberto, todo mundo vai saber que é o Gilberto. Então eu não vou falar o nome do Gilberto, porque eu não acho elegante você falar o nome da pessoa que é trapaceiro. Eu não acho elegante você falar que o Gilberto é trapaceiro. Entendeu? Então eu não vou falar que o Gilberto é trapaceiro, tá, pessoal? Eu não vou citar o nome do seu Gilberto. Não vou citar o nome do Gilberto, tá? Que fique bem claro que eu não falei que o Gilberto é trapaceiro. Eu tô contando a história das trapaças que eu vi o Gilberto fazer. Eu vi ele chegar na pessoa, falar com o tanquinho da pessoa ali, que a máquina de lavar da pessoa ali não servia para mais nada. Ele tinha dado PT. Mas que ele dava ali R$50, R$100 para tirar as poucas peças que servia. A pessoa ia lá, tadinha, pobrezinha, sem condição, vendia ele. Ele ia lá, pegava aquele tanquinho, colocava 2 peças ali, tal, trocava um retentor, vendia por R$500, R$600, vendia por 900 contos, já chegou a vender até R$1.000. Aí eu ficava olhando aquilo e quando eu fui comentar, nossa, eu acho que isso aí é trapaça que você tá fazendo. Não, isso não é trapaça não, é sabedoria de Deus. Então, se isso não é trapaça, eu vou falar uma coisa pra vocês, o Lula é um cara honesto. E o Lula é um cara honesto. Se ele adquiriu o triplex, se a Janja viaja, entendeu? Se ele tem os gostos extravagantes com a Janja lá, nossa, é sabedoria, né? Agora já imaginou como é que seria se um pastor fosse eleito a presidente? Ia ser engraçado, hein? E aqui ia sair lá no seu pagamento, no seu benefício. Ia ter uma notinha lá. Já foi debitado 10% do seu dízimo no seu salário. E foi debitado a oferta. Ia ser bem engraçado, hein? O presidente já ia falar que estava cuidando da saúde espiritual dos fiéis. Né? Ia ser bem engraçado. Já pensar, gente? Um presidente pastor. Ia ser bem engraçado. Bom, mas não vamos falar disso, não.
Só vou falar para vocês uma coisa. Reportem-se com Deus. Eu peco. Todo dia eu peco. Eu tenho ciência do meu pecado. Você peca todos os dias. Até você falando que anda na santidade, que não está pecando, você já está pecando. Davi foi um homem à vontade de Deus. E ele pecava. Era tecnicamente o que a gente aqui no Brasil chama de raparigueiro. Entendeu? Até mandou um... Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ela até mandou a mulher de um soldado fiel dele se deitar com ele. Colocou a mulher do soldado para se deitar com ele. E pegou aquele soldado dele fiel e mandou para a frente de batalha, onde a morte era certa. E ainda deu ele a carta que era a sentença de morte dele. A carta que era a sentença de morte dele era a carta para ser entregue ao oficial, o comandante lá, para colocar ele numa linha de frente. Ele entregou uma carta fechada, um rolo, uma carta fechada. Ele não abriu, ele não leu. Ele foi fiel ao rei para poder colocar ele na frente de batalha, para ele morrer. Davi foi um homem segundo o coração de Deus e ele aprontou a beça, né? As pessoas têm mania de falar assim: a gente pode pecar, pode fazer isso acontecer. Se a gente arrepender no último segundo, Deus perdoa. Você vai ter esse último segundo se você se arrepender? Será que vai? Será que vai? A única coisa que eu posso afirmar para vocês: cuidado para não ir para o inferno. Porque a Bíblia é bem clara. É sofrimento. E eu vou te falar só uma coisa: a pior coisa do inferno não vai ser o capeta, não vai ser o fogo, não vai ser o enxofre e nem o mármore. Vai ser a total ausência de Deus. Vai ser o sofrimento sem possibilidade de retenção. É só isso. Fiquem com Deus. Quem quiser me xingar, me xinga. Quem quiser falar que eu implico com a igreja, que implica. Eu não frequento igreja. Eu sou a igreja. Quem fala para me congregar, que tem que congregar, deixa eu falar para vocês uma coisa. Você juntando nossa salinha aí, para gritar, fazer aquela encenação toda, não está congregando, não. Vocês estão congregando. Quer congregar? Vai na casa do irmão que está doente, fala de Deus para ele. Vai naquela pessoa que precisa de ouvir o evangelho e fala de Deus para ele. Vocês vão estar congregando. Essas orelhinhas minha grande aqui, ó, que de orelhinha só tem o nome, escuta bem. Escuta bem. Quando fala alguma coisa sobre Deus, eu estou sempre pronto para ouvir. Mas quando fala alguma coisa que eu vejo que não tem contexto na palavra, eu bato o pé mesmo. Eu contesto, eu espirnio, porque muitos profeteiros vai vir. E já está aqui, né? Desde pastor que atende pedido de separação de cadeira, porque a mulher que tem a finança gorda mandou separar a cadeira dela do lado do próprio marido, e ele foi lá e obedeceu. Então, é assim que é a vida. Hoje em dia, ovelha que se for. Porque a ovelha que se for. Dá, porque compromisso com Deus acabou hoje em dia nas igrejas. Virou comércio. Virou empresa. Quantas unidades tem em tal igreja? Tem mais igreja hoje em dia do que porta de boteco. Se vocês for olhar, tá tendo mais igreja do que porta de boteco, porque é um negócio lucrativo. É um negócio lucrativo. Então tá, pessoal, fiquem com Deus aí, tá? Bye.